Olá, tudo bem com vocês? Hoje, nesse vídeo, eu queria falar sobre um assunto que às vezes aparece como uma dúvida para os empreendedores no mundo digital e às vezes essa dúvida, na realidade, é uma percepção que eles têm de outros empreendedores e isso se transforma num medo. A dúvida se transforma num medo e eles não percebem que isso veio de uma percepção. Muito bem, de que eu estou falando? O formato e a verdade do que é postado, do que é falado, como é conversado. Muito bem, como tudo na vida, no mundo empresarial, independente do mundo físico ou do mundo digital, a realidade do que você fala, a veracidade do conteúdo que você posta está diretamente ligada às suas atitudes. Então, é uma questão emocional, é uma questão perceptiva, é uma questão real. Se você não pratica o que você fala, se você não tem conhecimento verdadeiro, prático, daquilo que você quer ensinar, se você não aprofundou no conteúdo que você quer distribuir, no curso que você quer fazer, ensinar, de nada adianta você seguir modelos de postagens, modelos de conteúdo pronto, porque quando você compra um curso dentro do marketing digital, você recebe muitos modelos, entre eles alguns professores passam modelos de tipos de conteúdo, como que você deve começar. Para dar um exemplo para vocês, existe uma orientação de que a primeira postagem que um empreendedor digital deve fazer no mundo digital, nas plataformas, seja lá a que ele escolheu, em todas, se for em todas, sobre a sua história. O que aconteceu na vida dele, que ele chegou nesse lugar para começar a empreender no mundo digital, o que ele aprendeu nesse caminho, qual é o desejo dele de ensino, o que é que ele tem para compartilhar. Isso é um modelo de história, né? E existe uma orientação para que isso seja feito. E muitas pessoas ficam paralisadas nisso, porque elas falam, mas o que eu vou contar da minha vida? Porque a minha vida tem pouco a ver com o que eu quero entregar. É a minha expertise, é o meu profissional, é o meu jeito de ser, mas não tem muito a ver com a minha história de vida. E aí o profissional tenta criar uma história para encaixar. O empresário faz uma reviravolta para criar uma história com E, né? Que antigamente história com E era algo fictício e a história com H é a realidade. Então, ao invés de contar a sua história, porque ele acredita que aquilo não faz parte, existem circunstâncias em que realmente o expert, o empreendedor digital, não viveu na sua própria experiência de vida a transformação que ele oferece no seu curso, ou na sua mentoria, ou na sua consultoria, ou no seu serviço. Isso quer dizer que ele perde qualidade ou ele é menos do que quem é, né, como professor, como mentor, o seu próprio avatar transformado, que é o jargão de marketing que a gente usa? De jeito nenhum. Isso depende de cada circunstância, isso depende de cada momento de vida, isso depende da verdade. Se a verdade é que você adquiriu um conhecimento ou que você desenvolveu um método a partir dos seus clientes ou a partir da sua própria experiência de vida, mas que você não precisou ou não quis ou não foi o caso que você usou na sua própria caminhada, isso não impede que você conte a história da forma como ela realmente aconteceu. Então você vai contar a sua história do porquê o empreendimento digital, por exemplo. Então, de novo, não aceite que te imponham caixinhas, que você tem que enquadrar numa determinada regra. E vou mais além.
muitos empreendedores digitais não começam contando sua história. Já começam postando vídeo de conteúdo. Está errado? Não. É porque existe uma crença de que a audiência hoje, né, nas plataformas digitais, elas querem engajar com a pessoa que está falando de forma que ela se exponha o máximo possível. Essa exposição tem limites particulares e individuais. Algumas pessoas não ficam confortáveis de colocar situações particulares, familiares, pessoais, e está tudo certo. É claro que um empresário no mundo digital, um profissional, ele pode manter a sua vida privada totalmente fora do contexto de conteúdo que ele vai postar. Isso é natural. E principalmente as pessoas da área técnica, por exemplo. Quem trabalha oferece cursos, oferece mentorias que são estritamente técnicas, seja o que for de técnica. TI, fitness, odontologia, advocacia, não importa, técnico. São instrumentação, são ferramentas técnicas. Então, veja bem, às vezes perde o sentido a pessoa contar uma história da vida dela, ela falar das questões do porquê, que se sofreu, se não sofreu, se passou alguns apertos ou não. Quando você vai para desenvolvimento pessoal, que é a minha área, não é que é necessário que você fale, é porque geralmente o profissional de desenvolvimento pessoal busca formação no desenvolvimento pessoal, ou desenvolve um método e passa necessariamente pela experiência, porque faz parte da formação, do conhecimento de quem trabalha no desenvolvimento pessoal. Então, por exemplo, eu compartilho muito das minhas experiências profissionais e pessoais e elas se misturam, porque eu passei por imersões, eu fiz mentorias, eu fiz cursos que formam todo o conteúdo daquilo que eu ofereço para o meu cliente. Então, faz sentido falar da minha história, contar a minha história. Eu, particularmente, não foi o primeiro vídeo que eu coloquei no ar, não foi da minha história, mas se não me engano, o terceiro eu fiz assim, eu contei toda a minha história. Então, o que importa é que você seja verdadeiro no que você vai falar. Porque o conteúdo não precisa nem dizer, né? Temas, conteúdos, partes técnicas, é óbvio que tem que ser a verdade, tem que ser real, tem que funcionar. Mas muitas pessoas trabalham em áreas que não são tão tangíveis, que não são tão técnicas, né? 2 mais 2 são 4. A área emocional, por exemplo, todos os meus colegas e eu que trabalhamos nessa área do emocional das pessoas, da inteligência espiritual, são circunstâncias que envolvem sentimentos, que envolvem crenças, que envolvem a particularidade individual de cada um. Então, isso não é 2 mais 2 igual a 4. Então, muitas vezes você precisa estar embasado em muito conhecimento para poder transformar isso num conteúdo de valor. Mas se você é verdadeiro e você fala daquilo que você realmente domina, não tem problema nenhum. E aí vem essa dúvida quando eu comecei a falar, porque alguns clientes falam assim, Van, eu tenho a impressão que aquela pessoa, o que ela fala não tem muito a ver com o que ela coloca depois na hora da prática, ou eu comprei um curso e fiquei insatisfeito porque fui questionar o profissional e não recebi aquilo que eu queria. Deixando assim, fazendo uma separação do que é realmente assim, às vezes as pessoas têm expectativas muito altas, né, de um produto digital, mas dentro do bom senso, é porque muitos profissionais, infelizmente, eles não fazem o que eles ensinam. Não é não ter vivido a experiência, eles nem colocam em prática algumas partes ou praticamente todo o método que ele ensina. E isso compromete. Então, fica uma sensação de que não é verdadeiro. Eu não vou julgar de que é falso, ou que é mentira, ou que é falácia, não. Não fica uma sensação de que o profissional está passando um conteúdo real, verdadeiro, que ele domina.
E essa dúvida, as pessoas acham assim, nossa, eu vou gravar, ou eu vou postar, ou eu vou escrever e vai ficar do mesmo jeito. Vai ficar parecendo também, porque eu tenho algumas coisas que eu preciso aprender ainda, algumas coisas que eu preciso experimentar ainda. Mas não é, não fique com dúvidas, porque provavelmente você percebeu, é uma percepção que você teve e que geralmente tem a ver com essa situação. Então, é uma máxima do ser humano. Ensine o que você sabe, fale o que você faça, para não cair naquele ditado, né? Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. E isso transparece, nós somos seres perceptivos. A gente vê quando o profissional está sendo coerente e quando o profissional não está sendo coerente. Então não fique em dúvida, seja fiel à sua história, se você decidir contá-la, e seja extremamente ético com o conteúdo que você vai postar. Com esses dois caminhos, você tem todos os ingredientes para fazer sucesso. Você tem todos os ingredientes para dar certo. E muito mais importante, para ajudar pessoas de verdade. Ok? Era isso que eu queria falar com vocês. Hoje a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo!